Eu não estou ouvindo a irmã Rúbia. Realmente eu estava com o áudio desligado. Sim, Quando a agora irmã sim. pediu a palavra, para trazer a palavra, eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que tu queres que eu leve, né? O que é que tu queres entregar? É uma live de prosperidade. E no primeiro momento ele me, assim, não temas, não temas, né? Então eu digo, glória a ti, Jesus, porque são tantas as dificuldades. A gente saber que não temas, porque ele está conosco, já traz paz ao nosso coração, já tira uma porção da ansiedade, né? Do medo e de tantas outras coisas. Irmãs sabem que eu sou chorona, né? Então, aí eu comecei. Então, vai ser em Josué, né? E aí eu comecei a ler em Josué. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Josué, o primeiro capítulo, do primeiro versículo ao 9. E vamos embora. Diz Josué assim, quanto, irmã? Josué 1, de 1 a 9. Diz assim, a palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra, a terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Aleluia. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você confundirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja sempre bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar a palavra desta lei, a palavra do livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E é uma palavra de muita esperança, é uma palavra de muito encorajamento, uma palavra de muito, né? Só aqui nesse trecho ele disse 3 vezes, nosso Deus disse 3 vezes, seja corajoso, né? Seja forte, não desista, persevere, né? Eu estarei contigo. E é tão bom, né, irmãs? Quando a gente sabe que tem alguém conosco, o caminho fica mais fácil. E esse alguém não é qualquer um, é o nosso Deus, é o Senhor, dono do mundo, dono do ouro e da prata. É o Senhor que fez tudo isso. É o Senhor que nos deu a salvação pela misericórdia, né? E aí eu quero caminhar com vocês aqui em alguns trechos dessa palavra. No começo, né, ele já diz assim: prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar. Então, veja, é uma ordem. Eu gosto do Senhor porque ele é muito claro, né? É uma determinação. Veja o verbo, preparem-se, né? Levantem, vamos, eu estou com vocês. A gente vai atravessar, você não vai atravessar só, né? Eu vou levar até o que eu lhe prometi. Eu vou lhe entregar tudo o que eu lhe prometi, né? E já isso já
já nos deixa assim, já era para que a gente já tenha se levantado, já era para que todo medo já tenha caído por terra, né? Só essa palavra já bastava, mas não, Deus continua a dizer detalhes. Primeiro, o que ele promete, né? O que ele diz aqui, que a gente vai ser grande, né? Que ele vai nos dar onde a gente colocar a planta do pé, né? Que ele vai fazer grandes coisas, que vamos herdar tudo o que ele prometeu aos nossos antepassados. E eu fico dizendo, meu Deus, Deus não é um Deus pequeno, Deus é um Deus grande, de promessas grandes. Pequenos somos nós, que nos limitamos, que nos acontentamos com pouco, que queremos pouco, que buscamos pouco, né? Que pensamos pequeno. Deus é grande e Ele quer nos dar coisas grandes. Mas para nos dar coisas grandes, a gente precisa acreditar na palavra, acreditar nas promessas, tomar posse dessas promessas. Né? A gente precisa ser forte e corajoso. Ele não diz assim, que seu amigo seja forte e corajoso, que sua mãe seja forte e corajoso, que seu irmão seja forte e corajoso, que o seu líder seja forte e corajoso. Ele diz para mim e para você, seja forte e corajoso. Então, tem coisas que eu e você que temos que fazer, que eu e você que temos que nos levantar, que eu e você que temos que crer, que eu e você é que temos que deixar as reclamações, né, os julgamentos, sei lá, eu não faço porque meu marido não deixa, eu não faço porque eu não tenho com quem deixar meu filho, eu não faço porque... Não, ele não está dizendo... Deus conhece, primeiro Deus conhece o nosso coração, então ele sabe o que é que depende de nós e o que é que não depende de nós, o que é que nos aprisiona e o que não nos aprisiona. Agora a gente está parado, a gente, anos parados, porque porque na minha igreja não tem isso, porque na minha igreja não tem aquilo, eu vou mudar de igreja, o meu pastor, e a gente fica jogando, né, para o outro o que é para a gente, né? Então Deus diz, seja forte e corajoso, eu e você, não é o outro, não. O outro é ele lá com Deus. O meu marido é ele lá com Deus. As minhas filhas são elas lá com Deus. Eu preciso acreditar nessa palavra. Seja forte e corajoso. O que é que precisa ser feito? O que é que Deus colocou no meu coração? Eu preciso fazer isso. Então, eu preciso fazer isso. Eu não tenho que depender do outro, não. Eu tenho que depender de Cristo, de Deus, da palavra dele, das promessas dele. Né? E eu não sei, mas já escutei várias vezes, né, que tem 365, seja forte e corajoso. Né? Não temas na Bíblia. Isso quer dizer que todo dia o Senhor nos acorda dizendo, vamos, não temas, se levante, a luta, você vai lutar, mas você não está forte, você não está só, eu estou com você. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Então, que a gente é eu e Deus, né? A gente precisa crer, acreditar e fazer a nossa parte. Outra coisa que me chamou a atenção foi que, para as promessas serem cumpridas, a gente precisa ter obediência, andar reto, levar a palavra, ler e meditar, né, na palavra, como tem no versículo 7. Né? No versículo 7. Acho que diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você não seja bem-sucedido, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar a palavra deste livro e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja que tem uma condição, né? Veja que o Senhor nos prometeu, nos encorajou, mas Ele deu para a gente também coisas para a gente cumprir, como todo pai, né, irmãs? A gente, que aqui a grande maioria, eu creio que são mães, e que a gente sabe, né, que muitas vezes o presente, né, só chega depois,
de cumprir certas tarefas, que a aprovação no colégio só chega depois de se cumprir um ano de estudo, né? Um ano estudando, abdicando de coisas, né? Um ano. Então, é isso. A gente tem que também fazer a nossa parte, ser obediente, ser reto, levar a palavra por onde for, ler e meditar, porque não é só levar a palavra. Ah, Rúbia prega, Rúbia leva a palavra, Rúbia, sei lá. Mas se a minha vida não refletir, né? Se aquela palavra não entrar no meu coração e me transformar, entrar na minha mente, entrar no meu espírito e não me transformar, é uma mentira. Eu vou viver uma mentira, né? Pode até a palavra que eu trouxer transformar vocês, mas se não me transformar, não me adianta de nada, irmã, porque a palavra é primeiro para mim, né? A palavra sempre é primeiro para mim. A gente tem o costume de dizer, se meu marido estivesse escutando essa palavra, se minha filha estivesse escutando essa palavra, eu queria que aquele meu amigo do trabalho estivesse escutando essa palavra. Não, creia, a palavra primeiro é para mim, é para você. Para depois, porque se Deus quiser levar para ele, Deus entrega a ele quando Deus quiser. Quando ele estiver preparado, quando ele estiver, né? Aí é Deus com ele. Aqui é eu com Deus, você com Deus. Então, ler e meditar, ser transformado pela palavra primeiramente, né? E são essas condições que Deus nos dá. Mas depois, no final, ele ainda diz mais uma vez, seja forte e corajoso, que ele estará conosco, Deus estará conosco. Como eu disse no começo, é tão bom quando a gente tem alguma coisa para resolver que a gente diz para a irmã, vamos comigo. A gente diz para aquela amiga, vamos comigo. Né? A gente diz para a mãe, mamãe, vamos comigo. Né? Ou então fica aí em oração. Mas imagine o privilégio que a gente tem de quem está conosco é o Todo-Poderoso. Deus está conosco. O que a gente está temendo? Qual é o medo da gente? Né? Qual é o medo? De ser julgado pelo outro? De ser apontado pelo outro? Né? Qual é o medo de receber um não? Qual é o medo de gaguejar na hora de trazer a palavra? Qual é o medo de desafinar na hora de louvar? Qual é o medo? Né? O que é que está nos paralisando? Não temas, né? Não temas. As nossas lutas, né, são verdadeiras travessias. Né? O Senhor mandou, prepare-se, vamos atravessar o Jordão. E a gente está em constante travessia, a gente está em constante caminhar, né? Eu fui atrás do significado da palavra travessias e diz assim, ação de atravessar uma região, um caminho percorrido, passar de um lado para o outro. A gente tem que passar de um lado para o outro, irmã. De tudo aquilo que a gente já viveu, ou tem vivido, para tudo aquilo que Deus nos tem prometido. A gente vai passar, o Senhor já nos ordenou. Vamos atravessar o Rio Jordão. Vamos. Ele, né? O verbo está no plural. Ele está conosco. Senão ele dizia, vocês, vós, irão atravessar o Rio Jordão. Não, ele coloca, vamos atravessar o Rio Jordão. Então, ele, mais uma vez, ele diz, eu estou com vocês, né? E vou levar vocês para o outro lado. Qual é o outro lado? Né? Aonde nos encontramos, aonde estávamos quando Jesus nos encontrou, né? Quando nos deixamos encontrar por Cristo, onde estávamos, qual era a nossa situação e para onde a gente quer chegar. A gente quer ver cumpridas todas as promessas do Senhor para a nossa vida, né? A gente quer viver em paz, né? A gente quer ter abundância, né? A gente quer ter prosperidade. E eu gosto muito dessa palavra prosperidade, porque prosperidade não quer dizer dinheiro, não quer dizer bens, não quer dizer poder. Prosperidade quer dizer uma completude no nosso ser, é uma tranquilidade, é uma satisfação, mesmo que seja pouco diante dos homens, mas é muito, né? É o bastante para nos contentar, para nos trazer a paz, para nos trazer o refrigério, para dizer Deus está comigo. Estamos vivendo todo dia o milagre de fazer o pão, né? Pegar o azeite e a massa e fazer o pão. E o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Então, a prosperidade, para mim, é isso. Mas aí, irmãs, não é pouco.
né? Não é pouco. Ele me trouxe também a palavra que está em Mateus 4:35, que fala de uma outra travessia, né? E eu quero compartilhar também com vocês, que eu não sou boba de não obedecer, né? Então diz assim, Mateus, o capítulo 4, o versículo, a partir do versículo 35, disse assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão. Desculpa, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o mar, de forma que se ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Amém, amém. Glória a Deus. É uma palavra também muito linda, né? Mas também de muito ensinamento. Se a gente for prestar atenção, como eu disse, é uma outra travessia. E mais uma vez, Jesus fala no imperativo, ele ordena, vamos para o outro lado. Tem algumas versões que diz, passemos para o outro lado. Mas ele é uma ordem, vamos. Quando a gente pega os filhos da gente e diz, vamos, tá bom, basta, vamos. É assim que ele fez com os discípulos. E ele tinha uma missão. Se a gente continuar lendo essa palavra, logo depois ele estava a caminho de Gadareno, né, para libertar um homem. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E aqui a gente vê Jesus indo libertar, né? Libertar aquele povo, libertar um homem que não deixa de ser um povo, porque uma vida, né? Quer dizer, duas vidas, um casal faz uma vários descendentes. Então, uma vida é importante, uma vida pode trazer, né? Pode produzir grandes coisas, grandes vidas para serem usado por Jesus. Mas aí é uma outra pregação, eu quero voltar para aqui. E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa palavra é Jesus estava na popa. Quem conhece um pouco de barco, de embarcação, sabe que o barco tem proa e popa. A proa é na frente, a popa é atrás. Jesus estava na popa. Jesus estava atrás. Jesus não estava à frente dessa tempestade, né? Quem estava à frente eram os discípulos. E aí eu pergunto a vocês, quantas vezes a gente tenta tomar a frente de Jesus, tenta deixar Jesus na popa, tenta deixar Jesus atrás, né? E aí é uma coisa que eu fiquei me questionando, né? Jesus precisa estar sempre à nossa frente. É Ele que nos direciona. Ah, mas eu sei como é, eu já fiz isso, eu já vivi isso, então eu vou lá. Não, você já fez, já viveu, mas hoje é diferente. A gente precisa botar Jesus à frente, né? À frente de tudo. E uma outra coisa nessa passagem que eu quero compartilhar com vocês é: ele se levantou e repreendeu o vento. Escutem, repreendeu. Jesus repreende demônios, né? Jesus, ele poderia ter falado com o vento, ter acalmado o mar, mas o verbo aqui é outro, é repreendeu, o mesmo que é usado para ele expulsar os demônios. E aí eu questiono, eu trago esse questionamento para vocês, né? Muitas vezes as tempestades que se levantam é para repreender algo grande que a gente vai ganhar lá na frente, algo grande que Deus vai fazer lá na frente. Como eu já disse, Jesus estava indo para repreender os demônios, uma casta, uma legião de demônios que estava naquele homem, né? E Jesus o libertou. Então, muitas vezes há impedimentos na nossa vida, se levanta coisas na nossa vida para impedir o agir de Deus, para nos libertar, né? Libertar o outro. Mas o mais importante é nos libertar. Como eu já disse aqui, o outro é o outro. Não é sendo egoísta não, viu, irmãs?
mas a gente muitas vezes fica apontando para o outro, fica julgando o outro, fica jogando as consequências para o outro, não, as consequências das nossas vidas são nossas escolhas, são escolhas pessoais, a gente tem um livre-arbítrio, né? O mundo é que canta aí, deixa a vida me levar, a gente não, quem nos leva é o Senhor, mas Ele nos deixa escolher. Então, a pergunta que eu quero deixar para a gente nessa manhã, para a gente nessa manhã, né? Para a gente lembrar, não temas, Jesus está conosco, né? Ele, o próprio Deus, está conosco, está acalmando as tempestades, está abrindo os caminhos, os rios, né? Todos os empecilhos, Jesus abre, né? Mas a gente precisa ser obediente, a gente precisa levar a palavra, não é falando aqui não, porque oportunidades nem todo mundo tem, mas precisa viver a palavra, ser a Bíblia que muitos não leem, né? Com a nossa própria vida. A gente precisa meditar na palavra e precisa andar reto, nem para a direita nem para a esquerda, no em cima do muro, né? A gente precisa andar reto no caminho. As promessas dele para a nossa vida são grandes, grandes, e não há impedimento, não há legião que possa impedir o agir de Deus. Agora, para isso, a gente precisa acreditar, a gente precisa não temer, a gente precisa se levantar, a gente precisa confiar, né? Colocar Jesus na nossa frente. E aí eu quero deixar a pergunta, né? Babilônia não é o nosso lugar, não é, né? De que a gente tem saudade? O povo do Egito ficou no deserto, viveu maravilhas, milagres tremendos com Jesus, mas ainda tinha saudade do Egito, né? O que é que a gente ainda tem saudade? Qual é a legião, né? Qual é a legião que nos aprisiona? Que é? E aí eu deixo para a meditação de cada uma. Deus é aquele que liberta. Aqui na nossa congregação a gente tem um ministério de libertação, né? Porque é uma luta tremenda, mas não temas. Deus é conosco, seja qual for o que se levantar, né? E a gente sabe, né, que quando o milagre é grande, quando a prova é grande, é porque a bonança também vão ser grandes, as promessas são grandes. Então, não vamos temer, vamos ser forte e corajoso. Eu costumo dizer para minhas filhas assim, tá com medo? Medo é bom. Medo quer dizer que a gente precisa estar atento, que a gente precisa ser cuidadoso, mas vai com medo mesmo assim. Enfrentar os nossos medos, enfrentar nossas limitações, vencer a nossa própria mente, a nossa própria carne, né? As nossas próprias limitações. Jesus está dormindo, né? Com um travesseiro, veja, eu só fiquei pensando, Jesus com um travesseiro no barco todo molhado, isso para dizer que ele estava tão bem, estava tão tranquilo, estava tão acomodado, mas ele estava no lugar errado, não por conta dele, mas por conta dos discípulos que o colocaram na popa, e é para Jesus estar na proa, à nossa frente, nos direcionando, fazendo, e a gente só seguindo e obedecendo, andando reto. É isso, irmãs, que eu quero deixar para vocês. Jesus é aquele que faz, Jesus é aquele que está conosco em todo o processo, mas muitas vezes o processo é doloroso, o processo é desgastante, a tempestade é grande, porque eu creio que aquela tempestade não fosse qualquer tempestade, porque eram homens do mar, eram pescadores, deviam estar muito acostumados com tempestade, e algo para assustar, porque realmente era grande, mas maior é o nosso Deus, né? Eu não sei qual é a tempestade que cada uma está lutando, né? Eu sei que a gente não está só, eu sei que a promessa dele é nos dar a terra prometida, né? Uma terra abundante, uma terra próspera, uma terra, né? Tudo de bom. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa viver a palavra, a gente precisa deixar que ele repreenda, ele repreenda os demônios. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sei o que é
que ainda está nos limitando. Cada uma está aí, e cada uma que receba, e que medite, e que busque. Fiquem todas na paz. Essa é a palavra que ele me deu, não temas, e ao mesmo tempo dizendo para que a gente fique atento à legião de que pode estar nos afastando, que pode estar nos limitando, que pode estar atrapalhando a nossa travessia, tá bom? Então fiquem todos na paz. Amém, amém. Deus abençoe nossa irmã. Amém. Mas Irmã, palavra... eu queria dar a oportunidade depois da